A decisão de um país europeu de apostar no cargueiro militar KC-390 da Embraer, em vez de recorrer a fornecedores tradicionais dos Estados Unidos, acendeu um sinal de alerta em Washington. Essa escolha não é apenas uma transação comercial envolvendo aeronaves, mas um movimento político, estratégico e industrial, com repercussões em várias dimensões da defesa internacional. Ao optar por uma plataforma brasileira, a Lituânia envia sinais de que a Europa está mais aberta à diversificação de seus fornecedores, quebrando uma tradição de dependência quase automática das indústrias bélicas norte-americanas. Essa mudança gera desconforto para Washington, que vê sua influência ser questionada em uma região geograficamente sensível, o leste europeu, às portas da Rússia. A ministra da Defesa da Lituânia não hesitou em defender publicamente a compra, mostrando que não se trata de uma decisão improvisada, mas de uma política consciente de fortalecimento militar dentro da OTAN por meio de soluções inovadoras e, sobretudo, mais adequadas à realidade local. As críticas internas na Lituânia surgiram quase imediatamente após o anúncio. A oposição política e parte da população passaram a levantar dúvidas sobre a pertinência do investimento em 3 cargueiros, enquanto o país vive sob constante tensão com Moscou, que é vista como a principal ameaça existencial. Os críticos alegam que, em um cenário tão delicado, o dinheiro deveria ser aplicado em meios de combate direto, como tanques de batalha, sistemas de artilharia, helicópteros armados ou equipamentos de defesa antidrone, todos considerados fundamentais em um conflito de alta intensidade. Para esses setores, investir em aeronaves de transporte seria quase um luxo, um gasto de prestígio em vez de uma necessidade urgente. No entanto, a ministra rebateu de forma detalhada, argumentando que os recursos utilizados para a aquisição não poderiam ser redirecionados para a compra de armamentos ofensivos, pois fazem parte de fundos europeus com destinação específica. Ou seja, mesmo que o governo quisesse, a verba simplesmente não poderia ser aplicada em canhões, mísseis ou rifles. Essa explicação técnica mostra como muitas das críticas se apoiam mais em desconhecimento e exploração política do que em fatos concretos. A realidade da Força Aérea Lituana ajuda a contextualizar a decisão de forma ainda mais clara. Diferente de grandes potências europeias, a Lituânia sempre operou uma frota diminuta e limitada. Atualmente, conta apenas com alguns cargueiros médios Leonardo C-20 e 7J Spartan, aeronaves leves Leti L-410 e helicópteros de origem francesa e russa como o AS-365 Dauphin e o Mi-8. Em termos práticos, essa estrutura cumpre apenas missões de transporte básico e apoio logístico restrito, não sendo capaz de responder às demandas de um eventual conflito prolongado. Dentro desse cenário, a introdução do KC-390 representa um salto tecnológico inédito, com maior alcance, maior capacidade de carga, versatilidade para pousar em pistas curtas e não preparadas, e ainda a habilidade de reabastecer caças em voo. O cargueiro da Embraer se coloca como um multiplicador de forças. Ele não apenas expande a capacidade de transporte, mas também insere a Lituânia em um novo patamar operacional capaz de colaborar mais ativamente em missões conjuntas da OTAN. Em outras palavras, trata-se de um investimento que não mira apenas o presente imediato, mas prepara o país para um futuro de maior integração e relevância no cenário militar europeu. Ao mesmo tempo em que fortalece a defesa local, a compra expõe como a União Europeia vem utilizando fundos de coesão para modernizar as estruturas de seus membros menos desenvolvidos.
Esses fundos têm como objetivo reduzir as disparidades entre os países mais ricos e os que possuem renda per capita abaixo da média do bloco. No caso da Lituânia, que se enquadra nessa segunda categoria, parte desses recursos tem sido direcionada para a modernização de infraestrutura, o que inclui, em alguns casos, projetos estratégicos de defesa. A ministra explicou que a aquisição dos KC-390 foi autorizada dentro desse escopo e não prejudica em nada a aquisição de armamentos ou sistemas antiaéreos, que são financiados por outras fontes orçamentárias. Isso significa que a compra foi, na verdade, uma oportunidade rara, um investimento robusto em capacidade aérea, custeado por um fundo europeu específico, sem impacto direto nas demais necessidades militares. Para um país de pequeno porte e orçamento limitado, essa manobra representa uma vitória política e estratégica, ainda que nem todos compreendam ou aceitem sua lógica de imediato. As acusações políticas mais duras, contudo, não pararam nas questões de orçamento. Um parlamentar conservador acusou o presidente lituano de ter interesse pessoal na escolha da Embraer, sugerindo favorecimento indevido ou até uso particular da aeronave. Essas insinuações inflamaram o debate, criando a impressão de que o contrato poderia estar manchado por corrupção. A ministra, no entanto, respondeu de maneira contundente. Ela lembrou que os aviões só serão entregues a partir de 2028, quando o presidente já estará em fim de mandato, afastando a hipótese de qualquer benefício direto. Além disso, ressaltou que o processo contou com aprovação tanto do governo quanto da União Europeia, sem espaço para interferências unilaterais. Essa resposta não apenas desmentiu os boatos, mas também reforçou a transparência do processo, que havia sido atacado por narrativas políticas sem provas concretas. O episódio ilustra como grandes contratos de defesa são sempre terreno fértil para disputas internas, mas também como a comunicação clara pode neutralizar acusações infundadas. Enquanto as discussões políticas seguem no país, os ganhos práticos da decisão começam a se destacar em análises militares mais especializadas. O KC-390 permitirá que a Lituânia mova tropas, veículos e equipamentos sem depender tanto dos vizinhos ou dos Estados Unidos para apoio logístico. Essa autonomia é crucial em um contexto onde a mobilidade estratégica pode decidir o ritmo e a eficácia de uma resposta militar. Além disso, o cargueiro brasileiro pode atuar como reabastecedor aéreo, estendendo a autonomia dos caças que hoje defendem o espaço aéreo do Báltico. Atualmente, caças Eurofighter Typhoon da Espanha e Saab Gripen da Hungria estão destacados em rotações periódicas da OTAN na Lituânia. Todos eles poderão ser apoiados diretamente pelo KC-390, sem que seja necessário deslocar grandes estruturas de reabastecimento dos Estados Unidos ou de outras potências europeias. Essa capacidade aumenta a resiliência da região e dá mais flexibilidade às forças aliadas. Trata-se, portanto, de um ganho que vai muito além das fronteiras lituanas, impactando o equilíbrio de poder em todo o flanco oriental da OTAN. Para Washington, que historicamente domina esse mercado com os C-130 Hércules, o recado é claro e desconfortável. Um aliado estratégico optou por não adquirir a versão modernizada do cargueiro americano, preferindo um concorrente emergente. Essa decisão expõe que os Estados Unidos já não têm mais a exclusividade natural nas compras militares de seus parceiros. Se até mesmo países sob ameaça direta da Rússia estão abertos a alternativas, outros governos europeus podem seguir o mesmo caminho.
O KC-390, já adotado também por Portugal e Hungria, começa a construir um caminho sólido dentro da Europa, ganhando credibilidade e espaço que antes pareciam reservados apenas aos gigantes norte-americanos. Para a Embraer, esse movimento é um triunfo comercial e geopolítico. Para os Estados Unidos, é um alerta de que precisam redobrar esforços para manter sua posição de liderança, seja oferecendo melhores condições de venda, seja inovando mais rapidamente em seus projetos. Em última análise, a escolha da Lituânia vai muito além da modernização de sua força aérea. Ela simboliza uma abertura política e industrial que beneficia o Brasil, fortalece a Europa e desafia a hegemonia norte-americana em um setor historicamente monopolizado. Ao mesmo tempo, mostra que o equilíbrio de poder no fornecimento de equipamentos militares está mudando e que países de médio porte como o Brasil já conseguem competir em pé de igualdade em mercados estratégicos. O sinal de alerta está aceso. Se mais países europeus decidirem diversificar suas compras, os Estados Unidos terão de enfrentar uma concorrência que não apenas existe, mas que está ganhando terreno rápido e com qualidade comprovada. O KC-390 tornou-se, assim, mais do que um avião. Ele é um símbolo de que a geopolítica da defesa está em transformação e que a Europa pode, sim, escolher caminhos fora da rota tradicional ditada por Washington.